Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer as minhas leituras favoritas de 2024. Então, vamos direto ao assunto, porque eu separei aqui 14 livros. Eu separei os livros que eu dei 4,5 estrelas e 5 estrelas. Eu sou uma pessoa, eu não gosto de dar nem nota máxima e nem notas muito baixas para os livros. Tanto é que a minha média no Scoob ficou 4,1 estrelas. Eu trouxe aqui 14 livros, 12 eu dei 4,5 estrelas e 2 eu dei 5 estrelas. Fazia alguns anos que eu não dava 5 estrelas para livros durante o ano, mas esse ano eu dei para 2. Então, vamos ver quais foram essas leituras. Eu vou ficar olhando de vez em quando aqui pro lado, porque eu coloquei meu notebook aqui com a minha colinha que eu fiz um roteirinho pelo Trello. Então, se eu ficar olhando aqui um pouquinho pro lado, é por conta disso. E, gente, fazer esse vídeo foi uma experiência. Porque, assim, eu sou péssima, minha memória é horrorosa, minha memória é pior que a da Dory. E, sério, juro. Então, assim, eu não lembro das coisas que eu leio, simplesmente. Eu só lembro dos sentimentos que elas me causaram, sabe? Que elas me causaram. Então, enfim, foi uma coisa que eu tive que pesquisar os livros de novo para lembrar sobre o que se tratava, para eu tentar lembrar, enfim. Mas tá aqui, tá? Todos os livros muito bons. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E lembrando que eu não coloquei ordem de preferência. Eu só coloquei primeiro os livros de 4,5 estrelas. E por último, eu deixei os dois que eu dei 5 estrelas, tá? Mas a ordem deles está literalmente da ordem que eu li durante o ano. Então, o primeiro livro das melhores leituras de 2024 foi Todo Dia a Mesma Noite, da Daniela Arbex. Esse é o primeiro livro dela que eu leio. E eu já fiquei interessada em ler outros, inclusive. Essa é uma história, né, não contada, da Boate Kiss. Ela traz uma perspectiva nova, porque ela vai atrás tanto de familiares de vítimas, quanto de vítimas mesmo que sobreviveram, né? Quanto de pessoas que trabalharam, de médicos, de bombeiros, de policiais, enfim. E ela realmente, a gente vê pela escrita, pela história, que ela buscou muito, sabe? Ela realmente pesquisou muito. Ela realmente achei que ela fez um ótimo trabalho para contar a história. E assim, gente, quando aconteceu o incêndio da Boate Kiss, eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos. Então eu era muito novinha ainda na época. Tipo, eu lembro da repercussão, mas meio que, tipo assim, eu não fui muito a fundo, sabe, o que tinha acontecido. E aí agora que eu fui descobrir várias coisas dessa história, como, por exemplo, que foi um incêndio e que ele aconteceu por conta de várias irresponsabilidades de diversas pessoas, que não foi apenas fogo, que foi uma fumaça tóxica, que, tipo, nem todo mundo morreu queimado, que foi realmente, assim, o pessoal, por exemplo, ia para o hospital, chegava lá com vida, e passava um tempo e eles simplesmente morriam, porque era um gás que, inclusive, pelo que eu pesquisei, é o mesmo gás que usavam nas câmaras de gás durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os médicos ficavam sem entender por que as pessoas estão chegando aqui vivas e aí do nada elas estão morrendo, mas era por conta da toxicidade do gás. E assim, gente, sério, eu li essa história e eu fiquei muito, muito, muito impactada, porque eu realmente nunca tinha tido um contato tão profundo com o que tinha acontecido, sabe? E aí, logo depois que eu li o livro, eu também assisti a série, que também fica a recomendação, mas realmente é muito, muito pesado, mas eu adorei como a autora traz tanto essa coisa de, sabe, fazer uma homenagem, mas também de mostrar o que realmente aconteceu. E, gente, é tão revoltante, sabe, você vê tudo o que aconteceu, o tanto de gente que estava errada por trás disso, e pensar que as pessoas não foram responsabilizadas, sabe, assim, é terrível. Mas, enfim, fica a recomendação, uma autora nacional, e eu tô louca pra ler outros livros dela também. Então, esse aqui foi o primeiro, e já entro na lista de favoritos do ano.
Segundo livro, eu vou deixar a capinha aqui na tela para vocês, porque eu li em e-book, e foi Sob a Redoma. Essa foi minha primeira experiência com calhamaço, não apenas do King, mas da vida, porque ele tem 960 páginas, se não me engano, e eu nunca tinha lido um livro tão comprido assim, mas eu adorei a experiência. O King tem aquele jeito, né, de prender a gente nas histórias, pelo menos eu me sinto super presa nas histórias dele. Então, assim, foi muito legal. Eu, em momento nenhum, me senti arrastada nem nada do tipo. Eu já conheci um pouquinho a história porque eu assisti a série há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Então, assim, eu nem lembrava direito, sabe, das coisas. Então, pra mim, meio que não foi diferente, porque não levei spoiler nem nada do tipo, sabe? E aí, o que se trata sobre a Redoma? Sobre a Redoma, tem a pessoal numa cidadezinha de Chester's Mill. E aí, de repente, de um dia pro outro, do nada, cai uma redoma sobre a cidade. E a cidade fica isolada do resto do mundo. E ninguém sabe o que aconteceu. E se essa redoma vai desaparecer, quanto tempo que ela vai ficar lá, ninguém sabe. E aí, gente, começa a se instalar o caos. Porque, assim, não apenas tem uma redoma em cima da cidade, isolando de todo o resto do mundo, como também tem pessoas, como o queridíssimo, quando eu tenho o nome dele aqui que eu não lembrava, o Big Jim, que é uma pessoa horrorosa. Gente, eu xinguei tanto esse cara durante esse livro, vocês não estão entendendo. Eu fico irritada só de lembrar dele. Esse cara, ele assim, ele se acha bambambam, ele tem sede de poder, e ele vai fazer qualquer coisa pra ter o poderzinho dele, entendeu? E aí, gente, esse cara, ele foi o pior, assim, o vilão da história, basicamente, sabe? Nem foi a Redoma que causou todo o rolê, não. O vilão da história é esse Big Jim. E assim, gente, esse livro, ele me me deu tanta raiva. Mas assim, eu gosto de livros que me trazem muitas emoções, que me faz sentir coisas, como vocês podem perceber em alguns aqui. E esse me fez sentir tanta raiva, porque assim, gente, acontecia umas atrocidades e era só o ser humano. O pior é isso, sabe? Tipo, tá, tem a redoma, mas quem tava causando o problema, tava fazendo merda, era o ser humano. E aí era cada atrocidade que acontecia, e esse cara querendo comandar e mandar em tudo. E assim, gente, literalmente, esse livro, ele mostrou o pior lado da humanidade. E eu amei isso, apesar de ter me deixado com muita raiva. Eu gostei muito disso também. E, enfim, gente, foi uma ótima experiência. Eu li ele, eu acho que em pouco mais de um mês, mas, né, porque trabalho, estudo e tudo mais, eu não tava só por conta de ler ele. Mas, assim, incrível, eu já quero ler outros calhamaços de Stephen King. Se você já leu outros livros dele grandões assim, deixa aí embaixo qual que você mais gostou. Eu tô pensando em ler Novembro de 63. Se alguém já leu, me conta aí, tá? Próximo livro, eu também tenho ele físico aqui, que é Bom Dia, Verônica, um livro do Rafael Montes. E esse livro, gente, assim, vamos lá, de que ele se trata? Verônica trabalha no Departamento de Polícia de São Paulo e ela tem o chefe dela. O chefe dela, deixa eu ver o nome dele, Carvana, o nome do cara. E ele é meio babacão. Aí beleza, tem um dia que ela tá na salinha dela e aí ela ouve esse Carvana com uma mulher dentro do escritório dele, essa mulher tá meio exaltada e tudo mais. E aí ele meio que, tipo, né, a mulher sai da sala dele e ele fala pra Verônica, cuida disso aí. Aí beleza. Ela vai escutar a mulher pra saber o que tava acontecendo. E aí, escuta ela tá falando sobre um golpe que ela levou de uma pessoa, enfim. E aí ela tá muito exaltada, a Verônica pega e fala, não, ela vai buscar uma água, eu acho, pra ela. Na hora que ela volta, a mulher fala alguma coisa pra ela e pula da janela. Ou seja, né, do 11º andar. Ela se jogou do 11º andar. Isso na frente da Verônica. E aí que ela ficou, gente, não é possível, porque o Carvana fica tipo, deixa isso pra lá, que eles cuidam de homicídio, isso aí não é caso de homicídio e tal. Aí, gente, aí ela fala, não vou deixar isso pra lá. Aí ela resolve investigar por conta própria. E assim que ela começa a cavucar o negócio aí, ela fica, gente, tem alguma coisa aqui. E
Aí se desenrola a história, que eu não vou comentar mais pra não dar spoiler. E assim, o que eu mais me lembro desse livro é do ritmo frenético que ele tinha, que eu queria devorar todas as páginas, não queria parar de ler. E também que no final da história eu achei que, cara, só tem gente maluca nesse livro, né? O que também é ótimo, às vezes é muito bom ler livro com um monte de gente maluca. Então eu amei. E, inclusive, eu recebi o autógrafo do Rafael Montes na Bienal do Livro. Eu vou deixar o link do vlog aqui que eu mostro esse encontro lá pra vocês. Então, assim, além de ter sido uma ótima história, ter entrado para os vídeos de favoritos, ainda tá autografado, então, muito especial. Mais um nacional, tá? Esse já é o terceiro nacional dessa lista, que é Mesmo Rio, da Elisama Santos. Essa história eu fiz várias marcações aqui, como vocês podem ver, e ela é um drama familiar. Aqui nós temos 3 irmãos e a mais nova deles é a Rita. E assim, aconteceu alguma coisa há 10 anos atrás, que a gente ainda não sabe o que é, mas isso fez a Rita se afastar da família. E aí, durante esses 10 anos, sem ela ter contato com ninguém, os irmãos dela ligam para ela, falando que a mãe deles está com câncer, em estágio terminal, que ela está nos últimos dias, e que o último desejo da vida dela é ver os 3 filhos reunidos. E aí, realmente, aqui, gente, é uma história, drama familiar, como eu falei, que eu adoro, e vai mostrar um pouquinho da perspectiva de cada um dos membros da família, que são os 3 irmãos, a mãe e o pai. Então, eu achei isso interessante, porque mostra as falhas de cada um, mostra a perspectiva de cada um, e a gente consegue ver que, assim, não tem o mocinho e o vilão da história, sabe? Todo mundo erra, todo mundo é ser humano, e isso é muito, muito, muito legal. E aqui também trata muito sobre essa coisa que as pessoas acabam, às vezes, se cobrando, de que, nossa, família de sangue é isso, mas às vezes não, sabe? Às vezes você não se dá bem com a família de sangue, e aí você constrói uma outra família que você escolhe e você se sente muito melhor, muito mais confortável com essa outra família, se sente muito mais acolhida e tá tudo bem, sabe? Essa é uma das mensagens do livro que eu gostei bastante. Então fica aí a recomendação para vocês, uma leitura muito boa, uma escrita muito tranquila, é muito interessante. Para quem gosta de drama familiar, é um ótimo drama familiar brasileiro, viu? Agora vamos para Os Sussurros. Esse é o segundo livro da autora que eu leio. O primeiro foi o Impulso, que eu gostei bastante também. E esse também temos um thrillerzinho com drama familiar, que a gente acompanha 4 famílias que são vizinhas. E assim, é sempre aquilo, né? As famílias querendo passar uma ótima impressão, família perfeita e tudo mais. E aí tem um dia que essas famílias estão reunidas numa festa, na casa de uma dessas famílias. E aí eles ouvem a mãe dessa família que tá recebendo todo mundo brigar muito feio com o filho, que eu acho que tem 10 anos, algo do tipo. E aí todo mundo fica chocado, porque todo mundo achava que ela era a mãe perfeita, sabe? Como assim? Ela brigando com o filho, não sei o quê, enfim. Aí passa alguns dias e esse filho simplesmente cai da janela, vai parar no hospital em estado grave, e a mãe, que acompanha ele, não sai do lado dele, mas ela não fala nada sobre o que aconteceu. E aí todo mundo fica pensando, o que aconteceu nessa casa para esse menino simplesmente cair da janela? Será que ele simplesmente caiu da janela? Porque na hora da queda só estava ele e a mãe dele em casa. Então o pessoal já fica naquela especulação o que aconteceu. Então, a história basicamente é essa, é muito interessante. Cada família tem os seus problemas. Como eu disse, todo mundo tenta passar a imagem perfeita ali, mas né, todo mundo sabe, todos têm problemas. E é muito legal dessa parte também, as intrigas, e um acha isso, outro acha aquilo. Então eu achei muito legal, a escrita dela muito boa também, super fluida. Então fica mais uma recomendação para vocês. O próximo livro é Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers. E esse livro e os próximos também tem vídeo no canal, que eu fiz um resumão de leituras do mês. E então vou deixar nos cards aqui pra vocês. E esse livro, gente, assim, eu sou apaixonada por historinhas com senhorinhas. E senhorinhas terríveis são as melhores. Me divirto horrores.
E ano retrasado, eu acho, eu li Diz que tem para titia dessa autora. E eu me apaixonei, eu ri horrores, me diverti muito. E aí eu tava procurando outros livros da autora e descobri que ela tinha esse livro com o tema de senhorinha, que eu amo. Falei, não, vou ter que ler, né? Então, sobre o que é essa história? Aqui temos a Vera, que ela é dona de uma loja de chás. Já certo dia ela acorda, 5 horas da manhã, como sempre. Desce, que a loja dela é embaixo da casa dela, e encontra um cadáver no meio da loja dela. Aí, beleza, ela liga pra polícia, a polícia chega, começa a fazer o trabalho deles, e aí ela acha que eles são um bando de incompetentes. Então ela resolve fazer o quê? Ela resolve resolver e investigar o mistério por conta própria. Porque a polícia, pra início de conversa, nem acha que foi um assassinato, homicídio, nem nada. E ela tá tipo assim, gente, como assim não foi? Sabe? E aí ela começa a investigar por conta própria e é muito, muito, muito engraçado. E aí vão surgindo novos personagens da história, que ela vai atrás dos suspeitos dela. E é muito divertido, é muito legal a evolução que os personagens têm. É muito legal acompanhar a relação que eles vão criando. E assim, gente, maravilhoso, 4,5 estrelas, super merecido. Não sei se esse livro vem pro Brasil, porque eu acho que ele não foi lançado aqui, mas se ele vier, vale a pena, porque assim, uma delícia de leitura. Agora vamos para A Impostora, que também tá no vídeo que eu gravei. Eu vou deixar o link de todos esses vídeos aqui nos cards, tá? Aqui na descrição para quem quiser assistir. Então vamos lá. A Impostora, sobre o que é essa história? Essa história a gente acompanha a Jun e a Athena, que são duas amigas que fizeram a faculdade juntas, as duas são escritoras, e elas começaram a publicar livros na mesma época. A diferença é que a Athena se tornou super bem sucedida e a Jun não. E aí, beleza. Tem um dia que a Athena chama a Jun pra sair com ela, pra comemorar e tudo mais. Elas acabam indo pro apartamento da Athena. E aí lá, a Athena morre na frente da Jun. E um pouco antes de morrer, a Athena mostra pra ela um manuscrito que ela tinha acabado de terminar, de um novo livro. E aí, quando a Athena morre, ela chama a polícia, beleza? E ela vai lá no escritório da Athena, pega o manuscrito e leva embora. Tá, aí depois disso, ela vai ler o manuscrito, acha muito boa a história, começa a fazer algumas modificações, e aí ela passa a achar que ela tem algum direito sobre aquela história. Resumindo, ela basicamente vai fazer o quê? Vai publicar o livro como se fosse dela. E assim, gente, esse livro é uma merda acontecendo depois da outra. É muito... Gente, quando você acha que já atingiu o ápice da merda que poderia dar, não, ela vai piora, entendeu? E um pequeno detalhe é que a Athena é sino-americana e a Jun é uma mulher branca. E os livros, inclusive esse que a Athena escreveu, se trata da história da China. E assim, gente, como eu falei, só piora. A editora acha uma boa ideia que a Jun passasse a usar o nome Juniper Young, que assim, tem como, tipo assim, tem uma ambiguidade que as pessoas poderiam achar que ela tem alguma ancestralidade chinesa também por conta desse Young e por conta dos livros tratarem sobre a história da China, né? Então assim, gente, tem várias críticas durante o livro, enfim, é uma história muito, assim, absurda. Ela faz uns comentários, assim, muito absurdos também, que você fica julgando ela, entendeu? Mas, assim, é muito, muito bom. A experiência de leitura é muito boa. Eu não gostei tanto do final, por isso que eu tirei meia estrela aí dele. Mas, gente, valeu super a pena. E realmente, assim, quando você acha que tá ruim, calma que pode piorar. O próximo livro é As Irmãs Blue, que também é um drama familiar. Aqui tem 4 irmãs, até que uma delas morre. E sobram 3, e a gente vai conhecer um pouquinho dessas 3. A história se passa 1 ano depois da morte dessa irmã. E o livro conta tanto o passado delas, de quando a irmã estava viva, quanto do presente. E aí o presente, elas estão basicamente espalhadas pelo mundo, e elas não
estão mantendo tanto contato assim. E aí a gente vai acompanhando cada uma delas tem um vício, cada uma em uma coisa, mas essa questão do vício está muito presente no livro. E aí a história também retrata muito sobre ressentimento, sobre luto, sobre pessoas imperfeitas, principalmente. É esse tipo de livro que mostra pessoas reais, que não tem como ficar julgando as pessoas, sabe? Porque elas são como são, seres humanos são falhos, e é isso. Então, como eu disse, eu gosto muito desse tipo de drama familiar, então foi mais um que eu amei a leitura, a escrita maravilhosa, e fica a recomendação para vocês. Próximo livro é As Heroínas, que trata, que a gente conhece a Frances. Ela é uma garota que estuda enfermagem, tá ali no começo da vida adulta, e ela vem de uma família com histórico de pessoas que lutaram na guerra. Tanto é que o pai dela tem uma parede de heróis no escritório dele, onde coloca fotos de todo mundo que foi pra guerra, enfim. E aí o irmão da Frances decide ir pra guerra do Vietnã, lutar lá. E ela ouve a frase de que as mulheres também podem ser heroínas. E depois disso, ela decide que ela também vai pra guerra. E ela vai ser enfermeira lá. E aí, chegando lá, gente, é uma quebra de expectativa, assim, porque ela percebe que ela não tem preparo nenhum para aquilo, porque é um caos, gente, é uma guerra, é um caos absurdo. E aí, no começo, ela fica muito, assim, perdida, mas ela conhece ótimas pessoas que vão ensinando ela, vão acolhendo ela, e ela acaba se tornando uma enfermeira fantástica. E essa história também fala muito sobre luto, parece que o luto é constante, sabe? E além de todos esses desafios durante a guerra, quando ela volta para casa, tem mais desafios ainda, porque ela volta para um país que está politicamente dividido, que não sabe exatamente o que está acontecendo na guerra, e o pessoal nem mesmo acredita que tiveram mulheres na guerra. Então, além de tudo que ela volta, todos os traumas, todas as coisas, ainda nem é acolhida pela sociedade, sabe, pelo país que teoricamente já foi, né, lutar por eles. Ela não estava na linha de frente, mas ela estava ali, gente, ela era enfermeira, ela estava tentando salvar as pessoas, sabe? Enfim, esse também é um livro, assim, que me deixou muito revoltada em alguns momentos, mas também é um livro muito bonito. Eu, inclusive, chorei no final dele, confesso. E eu não choro, gente, com livro, com filme, com série, é muito raro. E esse, assim, no finalzinho, ele me pegou, me tirou algumas lágrimas, sabe? E, assim, que história. Sério, com certeza eu quero ler outros livros dessa autora, que eu já vi que ela tem vários que o pessoal gosta. Então, tô doida pra ler outros. E esse foi meu primeiro contato com ela. Próximo livro, A Zona Morta, do Stephen King. Esse livro, a gente conhece o John Smith. Ele sofre um acidente. E aí, 4 anos e meio depois, ele acorda do coma, que ele entrou depois desse acidente. E quando ele acorda, ele percebe que agora ele tem poderes, que se ele tocar em alguém ou em alguma coisa, ele tem visões sobre essa coisa ou sobre essa pessoa. E ao mesmo tempo que a gente vê ele acordando e, enfim, passando por essas situações, a gente também acompanha histórias paralelas, que a gente acompanha a história de um assassino em série, e a gente também acompanha a história de um político em início de carreira e ascensão de carreira ali. Então, em algum momento, essas histórias vão se cruzar. E realmente, assim, gente, é um livro grandinho, sabe? E ele me prendeu do início ao fim. Ele é muito bom, muito, muito, muito bom. Então, também fica a indicação. Próximo livro também é do Stephen King. Já é a terceira vez nessa lista, mas prometo que é a última. Aqui temos Holly, gente. Holly é a personagem que surge na trilogia do Bill Rogers. Quem leu, eu amei. E ela é uma personagem, assim, que conquista o coração da maioria das pessoas, porque ela tem um desenvolvimento de personagem incrível ao longo dos 3 livros. Ela é muito querida, sabe? E agora ela ganhou um livro, basicamente sobre ela. E o que se trata esse livro? A Holly é uma detetive e ela é contratada pela mãe da Bonnie, que está desaparecida. E aí, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a Holly, investigando esse caso, e ao mesmo tempo a gente vai conhecendo um casal de senhores acadêmicos que, assim, gente, a gente vai vendo e sabendo das atrocidades que eles fazem.
E assim, de acordo com a gente vai acompanhando, a gente fica, será que eles têm alguma coisa a ver com a Bonnie, sabe? Enfim, esse livro maravilhoso. Eu só tirei meia estrela dele porque algumas coisas no finalzinho eu achei meio conveniente, sabe? Mas, gente, esse livro é muito, muito, muito bom. Se você gosta da Holly, ou se você não gosta, você vai gostar dela com esse livro. Mas quem já leu a trilogia do Bill Roger já vai com um coraçãozinho quente ali, sabe? Que além da Holly, a gente também tem o Jerome, a gente também tem a irmã dele. Eu esqueci o nome dela agora. Então, traz esses personagens que a gente ama, né? Então, gente, sim, gente, é incrível, maravilhoso. Pra mim podia ser uma série só da Holly, só dela investigando, porque eu acho ela muito boa, muito incrível, uma querida. Próximo livro foi minha última leitura finalizada, inclusive, agora em dezembro, que é O Diário da Empregada. Aqui a gente acompanha a Kitty, que é uma empregada, mas ela não é uma empregada normal, ela é uma empregada com uma compulsão por bisbilhotar a vida das pessoas, dos donos das casas que ela limpa, basicamente. E aí, beleza. Ela é assim, mas, né, até certo ponto, ela não faz mal pra ninguém e tudo mais. Não dá problema, né? Ela bisbilhota ali, fica sabendo dos pontos da vida dos outros, mas é isso. Até que ela pega uma nova casa, vai bisbilhotar a vida desse casal, dessa casa, e, gente, ela descobre umas merdas assim tão grandes, que aí começa a dar problema. Aí, enquanto isso, enquanto a gente acompanha, tem os capítulos do Diário da Empregada, que é a Holly escrevendo, a gente acompanha também a detetive do livro, que ela tá investigando um assassinato. A detetive do livro tá investigando um crime que aconteceu em uma casa e que a única testemunha é uma senhorinha vizinha que fica de olho ali no que acontece na vizinhança. E aí, digamos que ela não é uma testemunha muito confiável. Mas, assim, gente, não vou ficar falando demais pra não ficar dando spoiler. Mas, gente, esse livro apenas leiam, sabe? Eu sei que a gente tá com muita coisa de thriller, vibes empregada e não sei o quê. Mas, gente, esse realmente, todos os thrillers, e olha que eu gosto muito, leio muitos, esse eu achei muito diferente. Sério, muito, assim, inusitado e muito legal. Muito legal, assim, legal de ler, mas enfim. Então fica super a recomendação se vocês querem um thriller interessante, que não é previsível, que você vai ler super rápido e vai ficar preso na história. Fica a recomendação. Agora vamos para os 2 livros 5 estrelas, que, meu Deus, gente, que livros, que livros. E vocês vão ver que os dois me causaram muita revolta. Então, pelo jeito, eu gosto de livro. Eu já falei, né, que eu gosto de livro que gosto de fazer sentir coisas. Então, é isso. Primeiro livro 5 estrelas do ano foi Procurando Jane. Que assim, gente... Oh, céus, meu coração, pelo amor de Deus. E o pior é quando o livro, ele é real, sabe? Assim, vamos lá. Nessa história, a gente vai acompanhar 3 mulheres em épocas diferentes. Primeira mulher que a gente vai acompanhar vai ser em 2017. A gente vai acompanhar a Angela, que acha uma carta que nunca foi aberta. E ela abre para ver o conteúdo da carta e ela vê que é um conteúdo muito, muito importante. Então ela decide ir atrás do destinatário da carta, que claramente nunca recebeu a carta. Aí, em 1971, a gente acompanha a adolescência da doutora Evelyn, que ela, quando adolescente, é mandada para um abrigo para mulheres arruinadas, onde ela é forçada a entregar o seu bebê para adoção. E aí, depois que ela cresce, ela resolve se juntar à rede Jane e se torna uma das médicas que a atendem. O que é essa rede Jane? É basicamente uma rede de ajuda para mulheres que querem realizar abortos. Então, na época, né, se passa no Canadá, antigamente, tudo mais, era algo clandestino. E agora eu falo porque isso me revolta tanto. Enfim, e aí a gente acompanha em 1980 a Nancy, que ela é uma mulher que engravidou sem querer, e aí ela procura a rede Jane para né, receber ajuda, e ela acaba se juntando à organização para ajudar e tudo mais. Então, assim, gente,
Porque que me revolta, me revolta tanto é pensar que, assim, isso mostra o Canadá de antigamente, né? Onde as mulheres não tinham escolhas sobre o próprio corpo. E me revolta, como mulher brasileira, pensar que aqui a gente tá como antigamente no Canadá, sabe? Que até o pouco direito que a gente tem, estão querendo tirar. Então, nossa, gente, sério, eu li esse livro perto da época que tava tendo os debates sobre, né, esse absurdo que eles estão querendo fazer. E, ai, gente, eu senti tanta revolta, eu fiquei tão triste, sabe, por morar num país tão atrasado, que sinceramente eu fiquei realmente muito, muito revoltada. Mas eu realmente falo, gente, leiam esse livro, ele é muito, muito, muito necessário. E é isso, a minha vontade é panfletar esse livro para várias pessoas, para todo mundo, para que todo mundo leia e veja. Ai, gente, sério, é isso. Apenas leiam, tá? Coloca na listinha de vocês, 2025, listinha de livros que vocês querem ler. Coloca isso, Procurando Jane. Próximo livro, outro livro que me revoltou muito, 1 Milhão de Pequenas Coisas. Também a primeira leitura que eu faço dessa autora, já quero ler vários outros, porque eu amei. E aqui, gente, temos o que? A gente acompanha a Ruth, que ela é uma enfermeira obstetra, e ela tá fazendo o trabalho dela, tá atendendo o bebezinho. E aí, os pais desse bebezinho falam que eles não querem que a Ruth toque no bebê deles. O negócio é que os pais desse bebê, eles são supremacistas brancos. E a Ruth é uma mulher preta. Então, ai, gente, então assim, esse é outro livro que você vai passar muita raiva. E, cara, também é um livro muito necessário. Eu sinto que esses livros que a gente fica revoltado é porque eles são necessários, sabe? Tipo, é necessário que todo mundo leia eles pra ver se nossa cabecinha abre só um pouquinho mais, sabe? Porque, meu Deus. Enfim. E aí isso acontece, eles, né, o hospital acaba catando, colocam ela, não deixam mais ela ter contato com esse bebê, ela vai para outro paciente e tudo mais. Aí tá bom. Aí eu acho que foi no dia seguinte, esse bebê tem uma parada cardiorrespiratória ali, eu acho, no berçário, e ela era a única pessoa por perto. E aí, na hora, ela hesita um pouquinho, na hora de, né, acudir ali a criança, porque os pais dela não querem que ela toque na criança, o hospital mandou ela não tocar na criança. E aí, enfim, nisso, que, né, acaba acontecendo uma coisa, e ela vai parar em julgamento por conta desse caso. Então, durante o livro, a gente acompanha tanto o julgamento, quanto a gente conhece mais a Ruth com o filho dela, né, a família dela ali, quanto a gente conhece, infelizmente, essa família dessa criança, né, e como eles são. E gente, quando chegava no capítulo que falava deles, gente, sério, eu respirava fundo, sabe, que minha vontade era jogar o Kindle longe, assim, de ódio. Não, sério, que, meu Deus. E assim, gente, eu não vou ficar entrando muito na história, mas eu vou falar isso também, leiam, tá? Coloque esse livro na listinha de vocês, esse livro é muito necessário para todo mundo. Se você não leu, leia, tá? Fica a minha super recomendação aqui. E esse livro me fez refletir muito, 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 muito mesmo, como uma mulher branca, assim, a gente acha que sabe um pouco e na verdade a gente sabe de nada. E esse livro esfrega isso na nossa cara, sabe? E é incrível, ele te dá uns tapas assim, um chacoalhão e te mostra a realidade escancarada. Fala mesmo, sabe? E maravilhoso. Sempre bom, né, gente? Como eu falei, é bom a gente levar uns tapas pra, né, abrir a cabecinha de vez em quando. Esses foram os meus livros favoritos de 2024. Fica as recomendações para vocês, mas esses dois últimos, gente, se vocês nunca leram, por favor, leiam, de verdade. Assim, utilidade pública, é necessário que todos lessem esses livros, que talvez todo mundo lesse esses livros, a gente teria uma sociedade um pouco melhor. Então, acho importante, né, pregar a palavra desses livros por aí. Então, muito obrigada por assistir mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve.
Deixa no comentário aí quais foram os seus livros favoritos do ano. Quem sabe eu dou uma pesquisada e coloco na minha listinha de 2025. Deixa um like pra mim, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra quem você acha que tem interesse sobre o assunto. Me segue no Instagram, se você não me segue, pra me acompanhar em tempo real. E minhas leituras em tempo real também, que eu tô sempre mostrando por lá. E é isso. Um beijinho e até o próximo vídeo.